Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta segunda-feira. Uma segunda muito agitada no nosso Vasco da Gama. Para quem não gosta, né, de ouvir aí essa palavra, foi agitada, torcedor. Pois enfim, né, depois de muitos dias, muitos pedidos, o Vasco conseguiu a contratação de mais um reforço nessa janela de transferências. O atacante brasileiro Cleiton Silva é aguardado nesses próximos dias aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco da Gama. A gente vai trazer todos os detalhes aqui desta contratação neste Boa Noite Gigante e também falar sobre muitas outras novidades. Tem informação sobre o zagueiro que pode estar aí de saída do nosso Vasco da Gama, o God of Zaga, Maicon, pode estar indo ao Vitória da Bahia. Tem também informações importantes sobre Maraca, semifinais do Campeonato Carioca definidas e com o estádio também já definido. Tudo isso você verá aqui, ó, agora, neste Boa Noite Gigante, movimentado, agitado, com muitas novidades, que é claro, você aí, ó, torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no nosso canal, quero, é claro, né, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né, você que está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, de verdade mesmo, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, tá vendo? Aperte nela e faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. O Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. O Boa Noite Gigante, ele sempre, na segunda-feira especificamente, sai um pouquinho mais tarde que o normal nessa hora, ó, por volta das 10 horas da noite, 9h30. Então fique ligado, segundas-feiras, Boa Noite Gigante não sai por volta de 8h30, 9h, sai sempre um pouquinho mais tarde. Tranquilo? Então, é claro, já se inscrevam aí, ative o sininho de notificação também, que é de sua importância, né, para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo, e deixe o seu like. Tranquilo, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui falando primeiramente sobre Maraca. Calma que a gente já vai entrar no assunto Cleiton Silva, com muitas informações importantes aqui sobre zagueiro e novidades a você, torcedor Cruz Maltino. Porque eu quero falar primeiramente sobre o Maracanã. Porque o termo, a palavra Maracanã, é uma palavra que traz muita polêmica. Que além, né, desse processo que hoje o Vasco está de quer jogar no Maracanã, precisa do aval da dupla Fla-Flu, tem também um processo de fora que é o processo licitatório. E amanhã estará acontecendo aí a licitação do Maracanã. Amanhã os contratos serão abertos. O Vasco tentou aí de tudo, através da justiça, né, suspender esse processo licitatório que está marcado para amanhã, terça-feira, porém não conseguiu e amanhã estará sendo aberto esses contratos. Aquele famoso jogo de cartas marcadas. Infelizmente, vai ser muito difícil o Vasco conseguir ser o novo administrador do Maracanã por esses próximos anos, enquanto o atual governo do estado do Rio de Janeiro estiver presente. Volto a repetir a grande realidade, um jogo de cartas marcadas dentro do nosso estado do Rio de Janeiro com relação a essa licitação do Maraca. Mas, enfim, né, amanhã tem aí esse processo, a gente vai ficar atento e trazer todas as novidades a vocês. Enquanto não se tem aí o novo administrador do Maraca, o Maracanã ainda está nas mãos do atual consórcio, que é a dupla Fla-Flu. O Vasco decidiu internamente que o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca, que estará acontecendo nesse próximo domingo, né, entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, com o mando do Vasco, já que o Vasco terminou na tabela atrás da equipe da Baixada Fluminense, será no Maraca. O Vasco internamente decidiu isso e fez, né, não deu essa ordem, mas como eu posso dizer, solicitou a FERJ para marcar o jogo de domingo das semifinais do Campeonato Carioca no maior palco do futebol carioca, que é o Maracanã. E ponto. Jogo de semifinal do Campeonato Carioca tem que acontecer no Maracanã. Isso para mim deveria ser até uma regra. Não deveria nem sequer ser um assunto duvidoso, né? Semifinal é no Maraca. Maracanã é o palco do futebol carioca. A FERJ, nesta manhã de hoje, divulgou a tabela, colocando os jogos entre Flamengo e Fluminense no sábado, dia 9, e o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu no domingo, dia 10. E o segundo jogo das semifinais do Fla-Flu será no domingo e do Vasco no sábado. Vai inverter aí os dias. Porém, na manhã, a FERJ havia divulgado que o jogo seria do Vasco da Gama e Nova Iguaçu no Maraca. Mas na parte da tarde, a FERJ retirou esse pedido
e colocou com local a definir. Mudou completamente. Por que houve aí essa retirada por parte da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro? A FERJ retirou o jogo do Maracanã, pois, de acordo com informações que tivemos, o Vasco solicitou o pedido ao Flamengo e o Flamengo, junto ao Fluminense, não havia ainda aceitado. E o Vasco ficou aí, né, dependendo de uma resposta da dupla Fla-Flu, do consórcio, para definir o local da sua partida. Pelo menos o consórcio foi um pouquinho coerente dessa vez e liberou sem nenhum problema. E logo agora, nestas últimas horas, a FERJ voltou, né, a publicar aí que de fato, domingo, Vasco e Nova Iguaçu estará acontecendo no Maracanã e também com o horário já definido, às 6h30 da tarde. Então, Vasco e Nova Iguaçu, primeiro jogo das semifinais com o mando do Vasco da Gama, será domingo às 6h30 no Maracanã. E aí você pode até perguntar, tá bom, Lucas, o primeiro jogo domingo vai ser no Maraca. E o segundo jogo com o mando do Nova Iguaçu? O Vasco precisa definir também onde estará jogando. A torcida do Vasco quer saber. Até o momento ainda não está definido. O jogo terá que acontecer ou no Raulino de Oliveira, ou no estádio Newton Santos, ou no Maracanã. Por que isso? Porque é a ordem da FERJ, está no regulamento, que os jogos das semifinais têm que ter um estádio com capacidade para que o público possa ser dividido em 50-50. No caso, o Raulino pode, porque tem essa capacidade, o Maracanã também, e o Newton Santos também pode ter aí um público dividido de 50-50 para cada torcida. Então, com isso, o Nova Iguaçu vai definir, porém, ainda não estará definido nesses próximos dias. O presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, informou há poucas horas atrás, inclusive, que vai esperar a definição dessa primeira partida do Campeonato Carioca das semifinais. Por quê? Porque o Nova Iguaçu, é claro, vai pensar no aspecto técnico, mas também no aspecto financeiro. Qual é o pensamento hoje do presidente Jânio Moraes do Nova Iguaçu? Se chegar no próximo domingo e o Vasco vencer pelo placar de 3-0, vai ser muito difícil para o Nova Iguaçu reverter esse placar. Então, pensando no aspecto financeiro, o Nova Iguaçu vai querer vender esse mando, ou para Brasília, para conseguir arrecadar alguns milhões de reais, ou para o Maracanã, para conseguir arrecadar a renda, ou para o estádio Newton Santos. Caso, nesse jogo do próximo domingo, seja um empate ou o Nova Iguaçu perder por uma distância pequena no placar, 1-0, um jogo apertado, em que há a possibilidade, mesmo que remota, para o Nova Iguaçu de conseguir a classificação, o jogo deve ser realizado aqui no Rio de Janeiro, muito provavelmente no Raulino de Oliveira, para fazer aí certa pressão, para fazer com que o Nova Iguaçu automaticamente sonhe também com a classificação para as finais do Campeonato Estadual. Então ainda não está definido. Você, torcedor de Brasília, pode sim esperar que essa partida pode estar acontecendo no estádio Mané Garrincha. Um exemplo, quinta-feira. Quinta-feira o Nova Iguaçu vai enfrentar a equipe do Internacional pela segunda fase da Copa do Brasil. Nova Iguaçu é o mandante do jogo, mas vendeu o seu manto para o estádio Mané Garrincha, para conseguir arrecadar financeiramente um valor. Ou seja, fique ligado, fique de olho, importante, pois caso o Vasco vença essa primeira partida, domingo, no Maracanã, com certa distância no placar, esse jogo sim da volta pode estar acontecendo no estádio Mané Garrincha. Aí você, torcedor vascaíno de Brasília, poderá ter a oportunidade, né, de acompanhar mais semifinais de Campeonato Carioca, um jogo muito legal, um aspecto decisivo, né, que dificilmente o torcedor off-Rio tem a possibilidade de assistir. Sabe qual é o mais engraçado para a gente encerrar esse assunto aqui? Teve torcedor do Fluminense, um canal aí, com todo o respeito do mundo, que a gente não tem o porquê, né, ficar debochando, zombando na cara de nenhum criador de conteúdo, eu não falo nem torcedor, é um criador de conteúdo, um jornalista, tem um trabalho grande, muito legal aí no YouTube, que é da página Sentimento Tricolor. Ele colocou um vídeo agora há pouco, na parte da manhã desta segunda-feira, onde ele comenta exatamente sobre isso, e até de uma forma chateada, desesperada, do tipo, poxa, o Vasco vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, e o segundo jogo vai ser em casa também, que o Nova Iguaçu vai vender o mando para Brasília, aí vai chegar o torcedor vascaíno e colocar 60 mil torcedores no estádio Mané Garrincha. Aí, meu amigo, eu não tenho o que fazer. Se a torcida do Vasco é grande, a culpa não é nossa. Dê aí uma olhada nas palavras lá do amigo do Sentimento Tricolor, canal aqui grande do YouTube, que fala sobre o Fluminense. Olha aí, é desespero, né, por fato do torcedor vascaíno ser aí de norte a sul deste Brasil. Agora tá definido. Vasco e Nova Iguaçu, ó, Vasco fez o... Ah, não, tá repetindo, eu acho. Vasco ganhou de 4-0, vai pegar o Nova Iguaçu com a vantagem. Só que o Nova Iguaçu vai levar o segundo jogo, que é o de mando do campo dele, pra Brasília, onde o Vasco tem uma torcida gigantesca, ou seja, o Vasco vai jogar em casa. E com todo respeito, o Vasco está na final. O Vasco já está na final. A não ser que dê uma de Botafogo e pipoque.
Mas o Vasco, pra mim, já tá na final. O Nova Iguaçu levou o jogo pra Brasília, onde o Vasco tem uma torcida gigantesca. Ou seja, 60 mil pessoas no Mané Garrincha, 60 mil vascaínos. Pra mim, o Vasco já está na final. Flamengo e Fluminense agora vão se matar na semifinal. Foi isso que o Fluminense... Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, muito legal, assim, ver, né, o posicionamento de rivais, querendo ou não, falando sobre a grandeza do nosso torcedor vascaíno, da nossa torcida vascaína, e até com certo receio, até com certo respeito. É isso, a torcida do Vasco é de fato gigantesca e tem que respeitar. Prosseguindo aqui com o vídeo, Vascão, vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Temos muitas informações para trazer a vocês, só para antecipar, né? Agora há pouco a Vasco TV divulgou os bastidores. Nesses bastidores vocês verão detalhes dele amanhã no Acorda Vascão. Então fique atento, amanhã às 7 horas estaremos aqui com os bastidores da Vasco TV, falando mais aí sobre tudo que rolou nesse pós-jogo de Vasco e Portuguesa no Caldeirão de São Januário. Sobre o mercado, primeiramente de uma forma rápida e breve aqui a vocês, Maicon, God of Zaga, um zagueiro muito importante para o Vasco na última temporada, que conseguiu a sua renovação por mais um ano de contrato. Ele chegou no meio do ano passado, jogador escanteado pelo Santos, que chegou sem moral nenhuma, né, dentro do Vasco da Gama, conseguiu conquistar o seu espaço e conseguiu terminar o ano por cima, com uma peça importante e se recolocar no mercado do futebol, isso é o que é o mais legal. Maicon chegou já com uma peça descartável no mercado do futebol brasileiro e após a boa temporada do ano passado ele se tornou uma peça importante, se valorizou no mercado mesmo com seus 34 anos de idade. Qual é essa situação hoje? Maicon tem contrato com o Vasco apenas até o final de 2024. Esse foi o contrato assinado com o atleta junto ao Vasco da Gama no final do ano passado. Nesse momento, Vitória da Bahia se interessa pela contratação do Maicon, um interesse que já vem de dias. E a informação que tivemos nesta tarde de hoje é que o Vitória formalizou uma proposta pelo zagueiro, ofereceu 2 anos de contrato, ou seja, o dobro que hoje o Maicon tem com o Vasco, então eles teriam uma estabilidade maior, né, vestindo a camisa do clube baiano. E além de tudo, além do Vitória ter ofertado esse valor, com um tempo de contrato maior e formalizado uma proposta, o Maicon aceitou esta proposta. Maicon já está aí de acordo com o que foi colocado à mesa, de acordo com informações aí do jornalista Vene Casagrande. Porém, o Vitória ainda não chegou a um acordo com o Vasco. Então, com o Maicon já está tudo ok. Com o Vasco, ainda não. Conversas estão em andamento. O que eu acho? Acho um erro grande liberar o Maicon. Vasco hoje não tem mais jogadores, além de Maicon e Rojas, para compor o sistema defensivo. Hoje o Vasco joga com a formação de Ramon Dias num 3-5-2 ou num 3-4-3, como você preferir. E, querendo ou não, hoje o Maicon é uma peça que é o substituto do Medel. Maicon é esse back central. Maicon não é jogador que joga pelo lado direito, muito menos pelo lado esquerdo. É o back central, é o líbero, é o zagueiro. Hoje é um reserva de um dos melhores atletas do elenco do Vasco. Ok, mas vai ter Copa América aí, em que o Vasco da Gama, durante o Campeonato Brasileiro, vai perder o Medel por 9 rodadas. Quem vai substituir o Medel? Não temos um substituto à altura. Se principalmente o Maicon sair desse elenco. Então, não concordo em nada com a saída do Maicon. Foi uma peça importante, não apenas pela questão técnica dentro das 4 linhas, mas pela questão de liderança, pela questão emocional. Maicon é muito mais do que uma peça importante dentro desse elenco do Vasco, e acredito que uma perda como a do Maicon, é algo incalculável. É claro, você tem que pensar pelo lado do jogador. É uma oferta melhor, um contrato de 2 anos, uma estabilidade financeira melhor, uma estabilidade de carreira maior. Ele quer jogar, entende que hoje no Vasco da Gama, tendo o Medel como seu titular, vai ter pouco espaço, mas não acho legal não. O Vasco não vai conseguir ter tempo hábil para trazer uma peça de reposição caso o Maicon saia. Tem apenas 3 dias aí pela frente de janelas de transferências, então não concordo em nada aí com a saída do Maicon. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Porque realmente há algo acontecendo nos bastidores. E para fechar o vídeo, falar sobre reforço, né? Porque hoje tivemos a informação que o Vasco da Gama fechou a contratação de Cleiton Silva, jogador de 25 anos de idade, destro, natural aqui, né? Do Brasil, é de fato um brasileiro, melhor dizendo, um jogador aí que iniciou a sua carreira no Lajaidense, um clube do futebol, do interior do futebol de Goiás, um atleta aí realmente que vem se destacando muito nesse momento, vestindo a camisa do Casa Pia. Só para aqui trazer, né, natural no caso de Belo Horizonte, Minas Gerais. Além do Lajaidense, tem passagem também por Juventude, eu falei que era natural, Lajaidense era um clube do interior de São Paulo, só para corrigir, o interior do Rio Grande do Sul, clube esportivo Lajaidense, para a gente trazer todos os detalhes, né? Tem passagem por Juventude, Guarani de Sobral,
Globo, Vila Nova e Coritiba. Inclusive com a camisa do Vila, o Cleiton marcou esse gol aí, ó, que tá aparecendo na imagem a vocês, contra o Vasco da Gama. Cleiton, um atleta que já marcou o gol contra o Vasco lá na Série B de 2021. O Vasco fez o gol, no caso para ampliar no placar, o Vasco estava empatando a partida contra o Vila Nova lá no estádio Oba, saiu à frente, fez o segundo gol, e na saída de bola o Vasco tomou o gol com aquele elenco que ficou na Série B, inclusive, no ano de 2021. Então o Cleiton já marcou o gol contra o Vasco da Gama, já conhece a grandeza automaticamente do Vasco. Qual brasileiro, né, que ama o futebol, que não conhece a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, e realmente chega aí ao Vasco após uma boa temporada que vem fazendo com a camisa do Casa Pia. Nesse momento, o Cleiton aí tem 12 gols marcados e 2 assistências em 30 jogos com a camisa do clube português. Inclusive, vem sendo uma peça importante. O jogador que, como a gente olha na tabela do Campeonato Português, leva o Casa Pia à 9ª colocação do Campeonato Português. Hoje o Casa Pia é uma equipe de baixa prateleira, não é uma equipe renomada, e como a gente olhando na tabela observa que o Casa Pia está na 9ª colocação, não é por um bom rendimento de todo o grupo não. É porque o Cleiton vem fazendo seus golzinhos. Por exemplo, contra o Vitória, onde o Casa Pia venceu pelo placar de 2-0, agora no último dia 24 de fevereiro. Vitória venceu pelo placar de 2-0, um gol foi marcado pelo Cleiton e uma assistência foi dada por ele. Foi o melhor jogador da partida. O Vitória, aliás, o Casa Pia, perdão, venceu a Arouca no último dia 18. O Cleiton marcou o único gol do jogo, foi 1-0 Casa Pia contra o Arouca. Com o gol do Cleiton foi o melhor jogador com uma nota aí de 9.2. Outro jogo aqui, em que o Cleiton foi uma peça importante desta temporada. Dia 30. Infelizmente, o Casa Pia perdeu para a equipe do Braga. Mas o único gol da partida do Casa Pia foi marcado pelo Cleiton. 3-1 do Cleiton contra uma equipe do futebol português. No caso, lá no dia 17 de dezembro, o Chaves. 3-1, 2 gols do Cleiton, uma nota aí de 9.1, novamente sendo o melhor jogador da partida. Vitória, o Casa Pia empatou com o Braga, também equipe de grande prateleira do futebol de Portugal. Cleiton foi o autor do gol da partida que terminou pelo placar de 1-1. Então o Cleiton, quando o Casa Pia consegue conquistar pontos, ele tem uma participação efetiva no jogo. Essa é a situação do jogador que hoje vem para fechar com o Vasco da Gama. Sobre o contrato, o que temos a trazer? Vasco da Gama fechou um contrato, ainda há certa dúvida internamente com relação a como vai funcionar. Será um empréstimo até o final do ano com obrigação de compra, ou se o Cleiton virá em definitivo. Vários portais trazem diferentes informações. O que eu tenho de notícia hoje a trazer a vocês é o seguinte: será um contrato em definitivo de 5 anos com o Vasco da Gama. O Cleiton vai assinar um contrato em definitivo de 5 anos. Ele chega quarta-feira agora, depois de amanhã, no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar esse contrato. O Cleiton está muito feliz de vestir a camisa do Vasco, de ter essa oportunidade, né, de vestir a camisa de um gigante como o Cruz Maltino. De acordo com informações do próprio Lucas Pedrosa, que apurou algumas informações nessa parte da tarde de hoje, Cleiton considera o Vasco uma história rica, acredita que realmente casa nesse momento a sua chegada ao Vasco da Gama pela boa fase que vive e também pela boa fase que o próprio Vasco da Gama vive. Vasco pagará 3 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda 16 milhões e 100 mil reais pela compra dos direitos econômicos do jogador. Ainda sobre as negociações, Vasco compra aí, né, por esse valor de 16 milhões e 100 mil reais, porém 80% desse valor vai para o Vasco, 20% ficarão com o Casa Pia. Então aí foi uma negociação muito longa, né, um jogador de 1,84 m, mobilidade. Você aí fique ligado no Acorda Vascão de amanhã, que a gente vai trazer aí o nosso grande amigo Felipe Barros, lá do canal FB Scout, para trazer todos os detalhes de quem é esse atleta, trazer aí dados, né, estatísticas melhores sobre quem é o Cleiton, o que ele fará no Vasco da Gama, sobre aí o seu desempenho dentro das 4 linhas como um atleta, se é um 9 paradão, se é um 9 móvel, se vem para jogar como ponta, se vem para jogar como centroavante. Todas essas dúvidas com toda certeza você tirará amanhã, ficando ligado aqui no Acorda Vascão. O certo é, Cleiton vem, fecha com o Vasco da Gama, chega quarta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. 16 milhões e 100 mil reais, 80% fica com o Vasco, 20% ficará com o clube português. Hoje, 25 anos, vivendo seu melhor momento na carreira e poderá desfrutar aí o seu melhor momento com a camisa Cruz Maltino. Bom nome! Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, no caso, desta segunda-feira. E como sempre falamos aqui, vamos que vamos, se inscrevam e saudações vascaínas.